Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os companheiros que juntos vamos conversar a respeito dessa obra. E ela, sempre entusiasmada, com uma alegria esfuziante, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Olha, animadíssima. E o nosso Vinícius ali na parte técnica ali, né, sem aguentar mais, mas ele vai ter força para nos suportar até o final do programa. Vamos juntos aí, estamos no capítulo 1 do livro que é o Espiritismo, capítulo que trata sobre uma pequena conferência espírita. Eu confesso que é o capítulo que eu mais gosto. Esse capítulo 1 é muito bom, diálogo do Allan Kardec com o crítico, com o cético e com um padre. Então é excelente, que são perguntas e respostas que todo mundo em algum momento se faz em relação à doutrina espírita. Fundamental a leitura deste livro, recomendado por Allan Kardec como aquele que deve ser indicado para a pessoa que não tem nenhum conhecimento da doutrina, como o primeiro livro a ser lido. O próprio nome, o título do livro já diz o que é o Espiritismo. Então, se você tem um amigo, uma pessoa que tenha curiosidade, queira conhecer a doutrina, esse é o livro para você dar de presente, né? Vai ajudar muito, seja ele uma pessoa mais voltada para a questão científica, seja uma pessoa voltada mais para a questão filosófica, religiosa, atende a todos. E dito isto, nós estamos no capítulo 1, lá na pergunta que o crítico vai fazer a Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: é precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências, porque o crítico ele estava fazendo uma série de questionamentos, disse que iria publicar um livro que iria destruir o Espiritismo por completo. Só que ele vai se contradizendo, porque ele havia assistido algumas poucas reuniões e já se achava seguro para publicar o tal livro. E Allan Kardec mostra para ele, a gente viu isso nos programas anteriores, que para você fazer uma crítica sobre algo, você tem que conhecer aquilo profundamente. E aí ele insiste aqui dizendo, tudo bem, eu quero assistir, né, se você me permitir, algumas experiências. Ele continua a insistir na tese de que bastaria algumas experiências para que ele estivesse apto a fazer o tal livro, né, e a crítica que ele queria sobre o Espiritismo. E Allan Kardec vai respondê-lo, Maria de Fátima Miranda, na sua voz. Sim. E julgais que isso vos baste para poder, ex-professo, falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências e ainda mais julgá-las quando não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como apreciaríeis o resultado satisfatório ou não de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Permite-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que por uma ou duas vezes me sirva da vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser
aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram opinião, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. A consequência foi que seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia e mais de um adversário se tem tornado adepto do Espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Lembrei aqui do William Crookes, que foi estudar, né, a doutrina espírita com um objetivo outro, solicitado por alguém, e no final ele disse, não é falso não, é tão verdadeiro que eu abraço a ideia. Aconteceu com Kardec também. Sim. Kardec era um magnetizador, né? Um discípulo de Mesmer. Sim. Já. E quando começaram a ocorrer os fenômenos das mesas girantes, certo? Aqueles fenômenos, a explosão dos fenômenos de batidas, né? Aquela coisa toda, Kardec olhava aquilo como sendo uma expressão do magnetismo, tá? E nada demais acontecia ali. Mas quando disseram a ele que as mesas estavam respondendo a perguntas, ele profere aquela célebre pensamento, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E ele partiu em busca de detetar, de entender qual era essa causa inteligente e se deparou com os espíritos. Sim. E daí nasceu, então, você vê, essa questão que eu estava falando aqui ocorreu em 1854. E ele conseguiu reunir um estudo, um acervo para a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Sim, 3 anos depois. 3 anos de intensa dedicação, de estudos, de colaboração, de contribuição de vários companheiros e de vários espíritos também que se manifestaram, dando a ele as respostas que ele necessitava para que saísse, então, esse corpo de doutrina, pela primeira vez que foi a primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? Então é muito importante que quando nós nos deparamos com algo que para nós ainda é inexplicável, antes de nós emitirmos opinião a respeito, nós nos debrucemos sobre o assunto, estudemos o assunto, vamos discernir ali conceitos, certo, valores, certo, uma série de aspectos que irão formar aí sim uma postura, uma colocação, uma opinião, não? Algo que nos satisfaça com o conhecimento e não apenas com uma opinião sem uma base, certo? E é o que nós estamos vendo nesse diálogo primeiro aqui do crítico, que é aquele que não detém o conhecimento, mas é contra. Então existe inclusive uma história, né, de um náufrago, né, que chega numa ilha, certo? Acho que era um náufrago estrangeiro, né, cujo no país eles eram muito inquisidores, eram contra tudo, né? Então a primeira coisa, quando ele é socorrido pelos nativos nessa ilha, ele pergunta: tem governo aqui? Tem, sou contra. Então é aquela história, né? Não sabe nem o porquê, nem se tem, mas é contra, certo? Então isso é uma opinião que vem dentro da sua cultura, mas sem o conhecimento. Então tudo aquilo que nós emitimos opinião
essa opinião deve estar respaldada pelo conhecimento. E o conhecimento só vem através da dedicação, do estudo, do empenho. Ele fala isso na introdução do Livro dos Espíritos, e tem capítulo 13, né? Quando ele vai falar que para se conquistar sabedoria, demanda tempo. Porque... Tempo. Vamos lá. Continua aí, Aloysio. Onde é que nós estamos? Virou a página. Outra questão, outra pergunta aí do visitante ou do crítico, né? Falais do exame dos livros em geral, que nós acabamos de falar, aqui citar também, né? Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam em teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Não, é uma argumentação falsa, né? Uma argumentação sem, como a gente diz, sem pé nem cabeça. Mas a resposta de Kardec vai mais uma vez ser Kardec, brilhante. Vamos lá. Não, Kardec é o bom senso encarnado, né? Ele tinha uma capacidade de raciocínio, de sensatez, né, e de concisão nas suas colocações e de riqueza nas suas colocações, que é muito importante que nós sempre conheçamos isso. E Allan Kardec, então, responde a essa pergunta e essa colocação que é feita. A tão judicioso raciocínio não tenho outra resposta a dar, senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Meu Deus. É uma verdade, né? É uma verdade. Então, quando nós vamos nos dedicar a procurar entender alguma coisa, para emitirmos alguma opinião, quando nós somos chamados muitas vezes a opinar, a nos colocarmos com relação a alguma coisa nova que surgiu, nós devemos saber, conhecer aquilo que nós vamos nos pronunciar. Sem que isto ocorra, é preferível ficar calado. É preferível, como Kardec diz, né? É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Porque, inclusive, nós estamos nos propondo a um desgaste, certo? Porque mais adiante, conforme a própria história nos mostra, nesses episódios mais conhecidos, aqueles que afirmaram coisas que sem pé nem cabeça, mais adiante foram ridicularizados, certo? Sim. Então, quando nós emitimos um parecer, uma opinião a respeito de alguma coisa, nós devemos ter embasamento naquilo que nós fazemos. Eu já contei, Aloysio, mas vale a pena recontar. A minha primeira aula de psicologia, entrei animado, né, para fazer psicologia, aquela coisa toda, e eu já era espírita já de muitos anos, estudava muito, lia muito sobre a doutrina, e eu tinha um certo preconceito contra a psicanálise. Por quê? Falta de conhecimento. Porque o que se ouvia falar da psicanálise, e em parte é verdade, é que o Freud, né, que é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele era ateu. Ele não via com bons olhos a religião, até pelo contexto da época, né, por tudo que a religião representava, com o seu dogmatismo. Mas eu, naquela minha inocência e falta de conhecimento, fui fazer uma crítica, né? Professor dando aula, primeiro período, professor muito bom, nunca mais esqueci dele, Fauzi Mansur, cara brilhante, excelente, e ele começou contando a história da psicologia, né? Desde os primórdios, né, que surgiu, as primeiras coisas. Quando ele chegou na psicanálise, a criatura aqui, o crítico, né? o crítico inconsequente levantou a mão, meu Deus do céu, tem lições que a gente não esquece. Falei, professor, aí eu comecei a tecer críticas à psicanálise sem conhecer a psicanálise. Comecei a dizer que eu não concordava, que era uma linha teórica materialista, que não abarcava isso, que não sei o que, e o professor me ouviu, ficou me olhando, a turma cheia, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, meu querido,
que ele falava assim: meu querido, eu vou te dizer uma coisa para você aprender e não esquecer. Você não está aqui para concordar ou discordar do Freud e da psicanálise. Você está aqui para estudar e conhecê-la. Só assim você poderá fazer o seu juízo de valor. Olha, mas me deu-lhe uma lapada. Aí eu baixei minha cabeça. O senhor tá certo, obrigado. E a turma, né, adorou, né? O meu vexame perante 40, eu sem saber onde me enfiar em algum buraco ali, mas ele me deu uma resposta educada e verdadeira. Mas eu, humildemente, acolhi, né, a resposta dele, fiquei meditando sobre o que ele falou e falei: não, eu vou estudar psicanálise e vou aprender. E eu comecei a ler um monte de livros sobre psicanálise, lia. E aí teve um momento que eu tive um prêmio. Tinha um professor lá, que ele era um psicanalista, né, uma pessoa já respeitada dentro da psicanálise, eu não me recordo o nome dele. E ele dando matéria pra gente, e ele deu uma prova muito difícil, uma prova discursiva. Você tinha que escrever o tempo todo sobre a teoria. Ele dava lá as questões e a gente tinha que desenvolver sobre a teoria. Eu tirei 10 na prova. E aí quando o professor foi me entregar a prova, ele falou assim: Eduardo, você é psicanalista? Aí eu olhei e falei assim: agora eu sei que eu aprendi a lição. Eu falei: não, professor, não sou não. Eu devo isso ao professor Fauzi Mansur. Aí contei para ele o vexame que eu tinha passado. Então, quer dizer, mesmo não concordando com alguns pontos da psicanálise, eu aprendi a ver o que tinha de valor ali, o que tinha de bom, o que ajudava o paciente. Tinha outros pontos que realmente eu discordava, e discordo até hoje, mas falando com propriedade. Não mais como crítico que leu uma coisinha ou outra e fui lá com o meu achismo, né? Mas eu consegui depois vencer o meu preconceito, estudei e confesso que muitas vezes tinha prazer na leitura da psicanálise. Prazer em ver o desenvolvimento do pensamento do Freud, dos seus seguidores, em relação à tentativa de conhecer a mente humana, né? Já que ele criou uma revolução dentro da psicologia, porque a psicologia era baseada no estudo da consciência. E ele falou que nós não somos regidos pela consciência, nós somos regidos pelo inconsciente. Então foi eu me vi aqui no crítico, lá naquele primeiro período, falando besteira, né? Eu vou emitir aqui uma colocação, né? Vocês não me envergonhem não, tá? Não me envergonhem. O consciente é uma parte do inconsciente que aflora. Isso. Oh, acertei. O Freud dizia, né, com muita propriedade, ele usava uma imagem muito legal, que é a do iceberg. O consciente é tudo uma coisa só, é um iceberg, como você falou. Mas o que nós estamos lidando agora aqui é o consciente. É o que aflora. É o que está aflorando, porque é o que nós usamos do ego, do nosso conhecimento de si mesmo. Mas isso é uma parcela bem pequena, porque é a ponta do iceberg. A maior parte do iceberg ela está submersa. E é o inconsciente. E aí a doutrina espírita vem e amplia essa visão, mostrando que esse inconsciente, na verdade, é aí que o Freud parou, né? Esse inconsciente ele não é formado por uma vida. Ele é o inconsciente da tua bagagem de diversas existências aí milenares. E conforme você mexe nesse inconsciente, ele vai aflorando, até tornar-se o ser consciente. É isso aí. Livro de Joana de Ângeles, né? Gostou, Luiz Guigino? Olha, nada melhor do que trabalhar junto com vocês. Aprendizado a todo momento. Então vamos lá, vamos em seguida. Vamos lá, Miranda. Tá com você. Temos aí 4 minutinhos. Não acrediteis, não é? Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisto há charlatanismo. Aí Kardec responde: quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? Nada, por certo.
Ora, aí tende charlatães... Não entra nessa outra não, que não porque já vai entrar na outra linha de raciocínio, né? Outra linha de raciocínio. Então vamos parar por aqui. Mas assim, esse ponto que Kardec coloca aqui é fundamental, porque a parte do interesse material, financeiro, né? Quando Kardec pergunta a ele quanto vos cobraram, porque ele tinha certeza que era charlatanismo. Ora, quem pratica charlatanismo, normalmente pratica esse charlatanismo para obter algum benefício. Normalmente, um benefício de ordem material. Isto é, benefícios financeiros. Se aqueles médiuns fossem charlatães e não cobravam nada, eles estavam perdendo o tempo deles, porque eles poderiam estar dedicando esse tempo para alguma atividade que lhes trouxesse recursos materiais, financeiros. E se expondo. E também estavam se expondo. Isso. Né? Tanto ao ridículo quanto até numa questão de crime, porque você está praticando uma mentira, você está enganando pessoas, isso também é crime. Então, se você não está ganhando nenhum recurso financeiro com isso, qual a vantagem de você enganar? Né? Muitos médios, é interessante isso, essa colocação do crítico, né, sobre charlatanismo. Lembro aqui da nossa amiga Eu Sou Uma Fraude, né? Estávamos fazendo uma avaliação lá na casa espírita, né, com os médiuns, para cada um falar um pouco da sua mediunidade, como é que se sentia. E aí cada um foi falando, eu sinto isso, eu vejo aquilo, eu escuto isso e tal. Chegou na companheira lá, ela falou assim, eu sou uma fraude. Aí todo mundo, ninguém aguenta, né? Como assim você é uma fraude? Porque ela própria não acredita na mediunidade dela. É como se tudo que viesse através dela fosse um estado de, sei lá, insanidade da cabeça dela. E aí ficou marcado essa história de que eu sou uma fraude, Aloysio Guigino. Porque o próprio médium, quando de boa fé, ele próprio coloca em dúvida aquilo que chega através dele. Ele se questiona, será que isso é da minha cabeça? Será que sou eu mesmo? Ainda mais ser qualificado de charlatão, né, como uma pessoa de má intenção que estaria ali enganando os outros. O charlatanismo tem essa característica, né? É a busca de enganar os outros, né? E como aquele que está buscando enganar, ele vai tirar ou buscar algum proveito disso, o charlatanismo sempre estará acompanhado de alguma intenção, de algum proveito em benefício daquele que está praticando esse charlatanismo. Então, o que nós vemos dentro daquilo que nós estudamos, que nós entendemos, e inclusive está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste. Não é? Então, a mediunidade, ela nos convoca, certo, a que nós pratiquemos essa mediunidade, aqueles que têm esse talento, vamos dizer, de ser um intermediário entre os dois planos da vida, de praticar esse talento, apenas com o propósito, o objetivo de esclarecer aquilo que a espiritualidade nos traz, certo? E não de ter algum proveito. Então, charlatanismo sempre irá estar acompanhado, certo, da busca de proveitos pessoais. Nós vemos isso na prática da mediunidade hoje em dia, e em todo sempre, certo? Daqueles que procuram se aproveitar dessa mediunidade para tirarem algum proveito, certo? E isto é um charlatanismo, porque no momento em que os bons espíritos se afastarem, porque eles vão se afastar de quem age dessa maneira, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, aí sim com uma produção própria, não mais como um intérprete da espiritualidade. Então é uma questão para que nós entendamos, e toda vez que a gente encontra alguém que não tem mais argumentos, isto é utilizado. Tem gente que não tem argumento, e aqui tem gente que não tem mais tempo, porque o tempo acabou. Então, só resta agradecer e desejar muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Estamos em fevereiro, eu e meu parceiro, à minha esquerda aqui, Renato Souza. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Bill, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Graças a Deus, e continuamos, né, Renato? Como na semana passada, a gente meio que desabafou aqui, falamos algumas coisas necessárias. Foi um desabafo, sim, com certeza. Mas obviamente com todo respeito, né, com todo o envolvimento que nós temos aqui com a espiritualidade maior, com todas as nossas orientações mediúnicas que a gente vai falando e vai recebendo, né? Sim. Mesmo não é nem a gente que está falando, né? Não, Enfim, então... claro. E o momento de falar foi aquele. Exatamente. Não é? E tanto é que nós utilizamos o programa, não é? Inteiro para falar de um tema que o Kardec fala. Não é? Então não foi só o Bill Renato, não. Né? Que o Kardec trata. E é uma coisa factível, está aí acontecendo. Está acontecendo hoje. Exatamente. Está acontecendo. A Revista Espírita de 1861. Hoje, em 2025, está acontecendo. Exatamente. Tá? Está acontecendo. Ou seja, precisamos falar. Exato. A gente está falando sobre a escassez de médiuns, né? E a gente vai continuar aqui falando o seguinte: o ensino fundamental que se vem buscar nas reuniões espíritas sérias é, sem dúvida, dado pelos espíritos. Mas que frutos tiraria um aluno das lições dadas pelo mais hábil professor se por seu lado ele também não trabalhasse? Né? Exatamente, é o que a gente vem falando. Se não meditasse sobre aquilo que ouviu, que progresso faria a sua inteligência se tivesse constantemente o mestre ao seu lado para lhe mastigar a tarefa e lhe poupar o esforço de pensar? Ou seja, a nossa parte tem que ser feita. E aí Jesus disse assim para os discípulos: até quando eu estarei convosco aqui, fisicamente falando? Não é? Então, dá para continuar? Claro que dá para continuar, mesmo sem ele estar fisicamente. Sim. Porque o que você aprende, você guarda. Exato. As suas responsabilidades, seu dia a dia. Você, de manhã, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos. Quando você acorda, não é levantar, né? Abre os olhos, aí você se senta, aí você faz a sua prece, a sua oração, aí você vai fazer a sua higiene, sua asepsia bucal, o rosto, etc. e tal, dá um tempinho. Eu, particularmente, bebo meu copo d'água antes de qualquer coisa. Não é? Para reativar o funcionamento dos órgãos. Nós passamos a noite inteira sem beber água, ali, não é? E tudo. E aí depois vamos ver as outras coisas. É o banho, é a roupa, quais são as tarefas do dia, o que tem que ser feito, né? E tudo mais, enfim. Então, você esquece disso? Não. Você aprendeu a fazer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos falar de história um pouco do Brasil, né? Falar dos bandeirantes, né? Os bandeirantes, a gente aprendeu isso do primário, né? Hoje nem existe mais primário, não né? Tem mais isso, é da nossa época, Bill. Ensino fundamental, né? Os bandeirantes, o que eles fizeram, né? Eles desbastaram, fizeram estradas, e se a gente for falar do cristianismo, tá lá bem retratado no Paulo Estevão, né? Quebraram pedra pra gente. Hoje a gente fala de Jesus tranquilamente, né, Renato? Exato. Eles pavimentaram, a gente pegou uma estrada pavimentada. Exato. O que a gente tem que entregar para o outro, ou para a nova geração? A estrada esburacada, sem condições de uso, Renato? Não. Responde você. Muito embora aconteça, né? Mas não. Nós temos que entregar a estrada em condições. Recapeada. Exato.
em condições de darem continuidade ao trabalho. É a sementinha, né? É a sementinha. Olha, a árvore está ali, ó, vai começar a dar frutos. O que você vai fazer com ela? Eu vou derrubar, porque eu vou embora, não vou ficar mais aqui, pô. Não é? Você vai pegar o fruto e vai embora? Você vai embora, mas a semente vai ficar na tua mão. Exatamente. E aí, o que você vai fazer? É a parábola do semeador. Exatamente. Não é? A gente Então. planta a árvore e não vai comer do fruto dela. É simples assim. Plantamos. Talvez até comer uma mangazinha ali e tal, né? Uma bananinha. Às vezes até dá tempo. Às vezes dá tempo. É. Mas se não der tempo, ok, cara. Porque a gente está falando de herdeiros de nós mesmos. Exato. A gente vai comer a banana. Discipulado. Exatamente. Na volta a gente come aquela fruta lá, não tem problema. Se não comer, tá tudo certo. Tudo Alguém certo. vai comer, pô. Né, Sim, Renato? sim, perfeito. É isso. Perfeito. Vamos lá. É. Nas assembleias espíritas, os espíritos preenchem 2 papéis. Uns são professores que desenvolvem os princípios da ciência, elucidam os pontos duvidosos e, sobretudo, ensinam as leis da verdadeira moral. Outros são materiais de observação e de estudo que servem de aplicação. Dada a lição, sua tarefa está acabada. Enquanto a nossa começa, ou seja, a de trabalhar sobre aquilo que nos foi ensinado, a fim de melhor compreender, de melhor captar o sentido e o alcance. É com vistas a nos deixar tempo livre de nos deixar com tempo livre para cumprirmos o nosso dever. Que nos permitam essa expressão clássica, que os espíritos suspendem algumas vezes as suas comunicações. Bem que eles querem nos instruir, mas com uma condição, ou seja, a de lhes secundarmos os esforços. Os guias te escolhem. Exato. E você está fazendo o quê com essa escolha? Exato. Qual é a sua contrapartida? É. A gente pede muito, a gente quer muito. Ok, eu vou te dar isso que você quer, Renato e Bill. Mas qual é a contrapartida que você vai dar? Não Pois é é. que os espíritos façam barganha ou Não, não é troca, isso, não. Não é isso. Não. Mas é lei do universo, É né, Renato? lógico, A gente tem claro. que dar o que a gente recebeu. Sim. Né? Não é dando que se recebe? Perfeito, Bill. Não é recebendo que se dá? Perfeito, parceiro, perfeito. Então exatamente. eu tô aqui. Eu quero isso, tá? Beleza, vou te dar. Não é só venha a nós ao vosso reino nada. Não é isso, Eu não. conversava muito com a André, minha ex-esposa, né? Ela Uhum. falava muito, e ela não tem religião, mas a espiritualidade dela é sinistra, é muito mais do que a minha. Cara, tu não tem ideia. Ela perguntava, o que você tá dando de contrapartida? Olha Isso só. é a questão. É. E não é uma religiosa. O que você dá de contrapartida? Ela só não frequenta. Exatamente. Mas ela é religiosa. Ela tem lá religiosidade. No... Exatamente. É totalmente diferente de ter religião. Perfeito. Né? É. E aí eu pergunto também, né, até uma pergunta que o próprio Haroldo faz numa palestra dele, em que pessoa a sua religião está se tornando? Exato. O cara espírita está com a vida ganha. Não é assim, não. Não. Porque lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, no item 4, os bons espíritas, como é que Kardec abre? O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Uma coisa é você ler e você saber o que você precisa fazer. Outra coisa é você estar com ele em essência, né, Renato? É totalmente diferente. A gente usa a religião equivocadamente, não é? E aí diz assim, mas eu tava na religião. Eu tava, né? Aí já vi que não tá legal, né? Não tá legal, não é, realmente você não tava muito bem não, né? E tudo, enfim, né? Mas por que é que eu vim parar no umbral? Olha... Pô, tu lembrou bem. A gente falava sobre isso na educação mediúnica. Olha, dá uma olhadinha e vê o que você fez. Porque senão você veio parar no umbral. E justamente nesse umbral aqui, você poderia estar num umbral menos... Menos grosso, né? Menos grosso e tudo mais. Mas você veio parar no umbral. Você usa o caminho do céu para parar no umbral. Exatamente. Você falou usou uma expressão ótima. Você está no caminho ali na trilha, né? Na trilha da libertação. Isso. Como diz o Filomeno de Miranda. E você vai parar atrás das grades. Exatamente. Olha, como somos inteligentes, Minha né? nossa. Então vamos lá. Na ausência de médiuns, uma reunião que se propõe algo mais que ver manejar um lápis tem 1001 meios de utilizar o tempo de maneira proveitosa. Limitar-nos-emos a indicar alguns. O Kardec sempre apronta isso, né? No item 3 lá do Evangelho ele fala, não estão aqui descritas todas aí, mas enfim,
E aqui ele fala, não limitamos a nos indicar algumas, sumariamente, que diz o seguinte: a primeira, reler e comentar as antigas comunicações, cujo estudo aprofundado fará com que o seu valor seja mais apreciado. Reler e comentar. Exato. Quer ver quantas vezes você já leu, a gente já leu o Evangelho, o Livro dos Espíritos, por exemplo, que a gente não tinha percepção nenhuma naquele momento ali. Hoje a gente já tem uma percepção melhor. Acertada. Não, melhor. Sabe tudo? Não. A gente entende melhor. Caramba, é isso aí mesmo. Sim. Nem me ligava nisso. Exato. Por que você não se ligava? Não sabe, não estava em sintonia naquele momento, ou não estava pronto. Os próprios espíritas falam, né? Ontem estava até ouvindo, né? Aliás, eu indico para vocês aqui a leitura do Livro dos Espíritos em áudio pelo Vereza. Carlos Vereza e a Raíssa. É Raíssa ou Larissa? Larissa Vereza, que é a filha dele. O Livro dos Espíritos. Procure lá nas YouTube, plataformas, é muito bacana. Então os espíritos falam lá, cara. Isso aí, ou eu não sei, eles falam, eu não sei disso, ou isso aí não se tornaria melhor. Exato. Você vai saber se o átomo, a partícula do átomo dividido. Existe uma discussão também, recentemente a gente teve uma discussão a respeito disso, sobre a mediunidade de Jesus. Jesus não era médium. Se você pegar lá a Gênesis capítulo 15, item 2, da superioridade da natureza de Jesus, você vai encontrar o Kardec começando com duas perguntas exatamente sobre a questão da mediunidade de Jesus propriamente dita. E aí, se você for ver por aquele conceito do intermédio que existe entre eu, Renato, e o mundo espiritual, você vai dizer, não, Jesus não era médium. E ele vem dissertando, mas é importante que você leia todo o item 1. Sim. Não é? Para chegar no último parágrafo do item 2 e entender que lá no final um espírito comparece à reunião, não é? E diz assim, se existe o se, e aqui o questionamento, né, foi até referente a se. Tudo bem, existe um se, mas o espírito diz o seguinte: se algum influxo recebia, este só poderia ser de Deus. Portanto, Jesus era médium de Deus. Exatamente. Direto. Ele não contava com assistência de espírito nenhum, porque é ele quem assistia. Ele próprio. Ele já era uno com o Pai. Sim. Então, por isso é que ele realizava tudo isso. E na conversa com Nicodemos, na passagem que depois a gente pode até trazer aqui, mas as pessoas vão lembrar, e Nicodemos está falando com ele a respeito da questão da reencarnação, por exemplo. Sim. Não é? Que está lá no nosso capítulo do Evangelho, que fala que é preciso nascer de novo, né? E tudo, né? Para ver o reino de Deus e tudo mais. Então ele fala assim, como pode, né, ser isso? Ele pergunta, antes ele diz assim, Senhor, sabemos que tu viestes da parte de Deus. Porque se não estivesse com ele, não poderia fazer tudo que tu fazes, não é? E aí começa todo um diálogo dele com Nicodemos, e fala assim, és mestre em Israel, não sabes destas coisas. Se eu te falar das coisas da terra, tu não sabe, que eu tirasse te falar das coisas do céu. Exatamente. Não é? Para ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas e como é que pode ser isso? Eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E aí ele começa a falar, sim, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, sim, e tudo mais. Você ouve a voz, né, do espírito, você percebe a presença do espírito, sim, mas você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Né? Então tem toda uma passagem no Evangelho de Jesus segundo João. Sim, tá? Segundo João. Depois a gente pega. Depois a gente pega. Isso aí. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Estamos em fevereiro de 1861. Aí eu lembrei aqui, você falando agora, eu lembrei da resposta dos espíritos à pergunta de Kardec na pergunta número 8. Né? Quando Kardec fala lá de panteísmo, né? Começa a questionar lá, e os espíritos respondem, crede-me, não vades além. Não entreis por um labirinto ao qual não lograrias sair. Perfeito. Porque o Kardec estava se aprofundando no que é Deus, como eu vou falar, como eu vou conseguir ter acesso a Deus. O Espírito responde, vou repetir, crede-me, não vades além. Não entreis por um labirinto para o qual não lograrias sair. Sim, sim.
Sim. Porque o que vai fazer você melhor, você conhecendo Deus? Eu conheço Deus, mas o Renato não conhece, não. Pronto, já me quebrou a minha sintonia. Sim, porque é a minha vaidade que está à frente. Perfeito. Aí o Espírito continua que quando você estiver num nível de consciência tipo Jesus, de ser um médio de Deus, você vai vê-lo e compreendê-lo, segundo os Espíritos. Então, e aí isso aí eu levo a minha trajetória de vida, Renato, para o meu dia a dia junto disso. Por exemplo, tem muitos, obviamente a gente tem que respeitar quem é técnico, quem gosta de saber as mecânicas todas do espiritismo, de embasamento, cada um na sua. Sim. A vida em Júpiter, em Saturno, bacana, cada um faz o que quer da vida. Agora, o que vai me levar para Júpiter é o que eu faço na Terra. Exato. É a condução da minha vida na Terra. Se eu vou chegar a Júpiter um dia, parabéns para mim, palmas para o Bill Fabiano, porque ele vai chegar. Mas para isso ele precisa pavimentar a estrada dele aqui na Terra, com as pessoas. Eu com o Renato no dia a dia ali, eu respeitando o Renato, não querendo mudar o Renato. Porque o Renato não é do meu jeito, que se dane, não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Sim. O jeito, cada um tem o seu. Exato. Então, às vezes, a gente se preocupa com muitas coisas que não vão nos tornar melhores. Porque eu sei que as divisões do átomo, das coisas, dos elétrons, ok, beleza. Mas no dia a dia seu, o que vai te tornar melhor? Exato, perfeito. Volto a falar, não estou falando para ninguém estudar não sobre isso. Precisa, quer, ok. A Gênesis, mecanismo da mediunidade, evolução entre dois mundos, do André Luiz, tudo bacana, é necessário. Mas existem coisas que estão à frente disso, né, Renato? Sobretudo as questões morais, que estão muito bem colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Exato, né? Bill, exato, perfeito. É só ir lá dar uma olhadinha. Tem lá no capítulo 4 que a gente citou algumas passagens de Marcos, de Mateus e tudo, né? A transfiguração. E tem mais essa que a gente citou também, que está que João traz pra gente, né, a respeito dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Sim, pronto. Sim. Que é importantíssimo. É uma das provas, inclusive, da reencarnação. Provas não bíblicas da reencarnação. Exatamente. Então vamos lá. O segundo conselhozinho que o Kardec nos deixa. Contar fatos de que se tem conhecimento. Nós não lemos o se objetar que seria uma ocupação fastidiosa e monótona. Não. Deixa eu terminar então. Diremos que ninguém se cansa de ouvir um belo trecho de música ou de poesia. Que depois de haver escutado um eloquente sermão, gostaríamos de lê-lo com a cabeça fria. Que certas obras são lidas 20 vezes. Só? Muito mais, né? Porque cada vez nelas descobrimos algo de novo. Aquilo que não é impressionado, senão por palavras, se aborrece ao ouvir a mesma coisa 2 vezes, ainda que fosse sublime. Faltam-lhe sempre coisas novas para o interessar, ou, melhor, para o distrair. Aquele que medita tem um sentido adicional. É mais tocado pelas ideias do que pelas palavras, razão porque gosta de ouvir ainda aquilo que lhe vai ao espírito, sem se limitar ao ouvido. Interessante, né? Muita coisa. Muita coisa que a gente vai lendo, vai descobrindo outras coisas, vai abrindo mais a tua mente, vai abrindo mais a tua, né, as tuas percepções, aí você vai entendendo, vai se questionando, vai levando para estudo em grupo, vai se debatendo, aí você, opa, olha só, né? Que eu não tinha percebido no início e tudo mais. E é claro que a gente vê um filme que a gente gosta, que nos marcou, a gente vê esse filme 10 vezes, 20 vezes, enfim, não importa quantas vezes. É da época de você gosta, aqui, né? você gosta de ver aquela história, você gosta de ver aquilo, trouxe para você o ensinamento. É normal acontecer. Eu gosto de música clássica. Você vai ouvir música clássica. Eu gosto de ir ao teatro. Você vai ao teatro. Exato. Não é? As coisas são assim, o espírito vai pelos caminhos aonde ele vai se sentindo mais agradável, melhor e tudo. E a gente vê muito, né? Eu e o Renato, a gente ouve muitas pessoas vêm ter conosco, né, Renato? Uhum. E aí a gente pergunta, você tem a codificação? Tal. Não, já li esses livros todos. Quantas vezes não? Já li o livro dos Espíritos, já li o Evangelho, beleza, bacana. Uhum. Então releia.
Né? Relê, De estuda. novo, depois você estuda. Exatamente. Ler com... Eu não gosto, vou ser sincero, nunca gostei de riscar meus livros. Meus livros, muitos deles são sem anotação nenhuma. Eu queria não fazer isso. Só que... Não deu. Sei lá, de 10 anos pra cá, eu desconstruí isso em mim. Porque eu preciso fazer uma desconstrução, porque é uma coisa que eu tinha. Não quero sujar meus livros, enfim. Besteira, né? E tem anotações que a gente precisa fazer importantes. Faz anotações ao lado, ali a parte, se não quiser sujar o livro, ok. Mas aí, de uns 10 anos pra cá, eu me desprendi disso, eu larguei. Falei, não, vou largar, porque isso não é legal também. Que sabe, você deixa de grafar alguma coisa importante ali, exato. Né? Que a gente vai fazer um bom uso na frente. E aí, cara, os meus livros hoje estão tudo rabiscados. Até os novinhos que se dane, eu vou rabiscando, vou anotando. Sublinhando, não é? Isso aí, porque quando você sublinha, né? Ou você envolve, aquilo ali marca você também. É importante. Você está marcando aquilo ali. Se não uma palavra solta, você acaba esquecendo. Exato. Então, galera, quem já levanta a mão aí, quem já leu o livro dos Espíritos. Levanta aí, ouvinte, leia novamente. Leia novamente. Mas eu já li de novo, leia de novo. Fala aquele exemplo da Joana com o Divaldo, né? A Joana fez isso com ele. Agora começa a estudá-lo. E ele não tinha lido tudo, realmente, né? Leu o primeiro, o início, o meio e o fim. 1019 perguntas? Nossa, muita coisa. Agora começa a estudar o livro dos Espíritos. E a gente está fazendo isso até hoje. Sim. Né? Temos que fazer. O tempo todo. Né? A gente vai para uma palestra, vai para um tema, tem um tema aqui na rádio, por exemplo, debate, analisando, Consolação de Jesus, excetuando, respondendo aos ouvintes, que são os temas que aparecem na hora, livres, não né? São livres. A gente tem que estar minimamente, né, Bill? Então o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer à codificação e às outras obras. É isso que vai nos levar a responder respondendo aos ouvintes. Perfeito. Então, a gente vai lá buscar, né? Eu lembro de alguma coisa que está no livro tal, no capítulo tal, mas eu preciso ir lá dar uma lida. Exatamente. E fazer algumas anotações. Perfeito. Então, isso faz parte. Então vamos ao segundo? Vamos lá. Temos um tempinho aí. Dá. Contar fatos de que se tem conhecimento, discuti-los, comentá-los, explicá-los pelas leis da ciência espírita, examinar-lhes a possibilidade ou a impossibilidade, ver o que tem de plausível ou de exagero, distinguir a parte da imaginação e da superstição. É importante a gente destacar isso aqui, né? Ver o que tem de plausível ou de exagero, porque tem muitas pessoas que rechaçam tudo aquilo que não está na codificação ou que não está em obras. Perfeito. Isso é um engano. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala assim, na ausência dos fatos, a dúvida deve ser levada em consideração, enfim, né? A dúvida deve ser a posição do homem sábio. Ele não fala para rechaçar, ele fala a dúvida. Exato. Vai buscar. Dúvida, vai buscar. É para ir buscar, não é? Deve ser a opinião, eu me lembrei agora. A dúvida deve ser a opinião do homem sábio. Ele fala, pô, e aí, o que você acha disso, Renato? Pô, não sei, vou buscar saber. Meu posicionamento é esse, Exatamente. Eu não sei. Não é? Não sei, vamos lá, vamos buscar. Mas não pode rechaçar. Não, de forma nenhuma. Dizer, isso aí é balela, isso aí é besteira, isso aí não existe. Todos nós somos espíritas aqui. Os ouvintes, eu, Renato, a rádio, mas não quer dizer que a gente não possa buscar. Exato. Temos que buscar orientação. Claro. De Kardec, pesquisar, o próprio Livro dos Médiuns trata disso no início ali, grande parte do início do livro. Sim, sem dúvida. Sim, fala sobre isso. Vamos lá, rapidamente. Não tem tempo aqui. Não, acho que não vai dar tempo, não. Vamos. A terceira aqui terceira bem grande. A terceira é só essa partezinha aqui. Terceira, ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, assim como de todas as outras obras sobre o Espiritismo. Essa é a base, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente sabe toda a codificação, sobretudo o Evangelho, trazendo as leis morais aí, a gente não pode se apartar e não vamos nunca nos apartar. Mas o Livro dos Espíritos, que é a compilação das outras 4 obras, e o Livro dos Médiuns, que é a base, né Renato, para nós médiuns, exato, tá tudo ali. Qual a minha mediunidade? Tá ali. Qual o problema disso? Obsessão? Tá ali, tá tudo ali. Lendo, estudando o Livro dos Médiuns, você vai deixar, como o Livro dos Médiuns fala, o melhor médium não é aquele que não é enganado, é o que é menos enganado. Perfeito. Então você estudando, você vai ser menos enganado, porque você não vai abrir porta, né, Renato, pra gente finalizar. Não, sim, com certeza. Quanto mais você estuda, melhor fica. Exatamente. Melhor fica, e aí é assim, com certeza. Você vai estudar durante quanto tempo? Não sei.
tempo que for necessário. É uma das questões que a gente não sabe. Isso não sabemos. Eu não sei responder. Quanto tempo? Não sei. Eu tenho muito que aprender ainda. Não é? É só ver o quão você precisa aprender. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Não é? Quando você passa pela porta, você não... Eu tô passando pela porta, ainda tem coisa, rastro comigo ainda? Pois é. Então, é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1861, mês de fevereiro. Muita paz a todos, boa noite. Boa noite a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.